Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos a você que nos acompanha pela Super Rede Boa Vontade de rádio, pela Boa Vontade TV, pelo canal da Religião Divina no YouTube. A diversidade é uma marca da história do nosso país. E esse traço tão marcante, infelizmente, ainda é motivo para muitos casos de violência e desrespeito no Brasil e no mundo, de ordem racial, cultural, religiosa e etc. No dia 19 de abril, quando nós celebramos o Dia dos Povos Indígenas, dos povos originários do Brasil, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde sobre a diversidade cultural e espiritualidade ecumênica. Então, quem participa com a gente hoje é o irmão Daniel Guimarães, pregador ecumênico da religião do Terceiro Milênio. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Irmã Franciele Vitor, você que está na audiência, é uma grande honra estar aqui hoje para trazermos as orientações, os esclarecimentos que a religião do Terceiro Milênio oferece a todos nós para que a gente amplie o nosso conhecimento espiritual. E nós sempre lembramos, você pode mandar as suas dúvidas. Então, mais uma vez, deixamos aqui o nosso WhatsApp, 998318195, DDD 11. Ou se você está nos acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, pode deixar a sua dúvida ali nos comentários. Se você preferir não se identificar, sem problema nenhum, respeitamos esse direito e vamos aqui trazer a sua dúvida. Como fez aqui uma pessoa de Curitiba, Paraná, que preferiu então não se identificar, e ela pergunta o seguinte: Daniel, a gente já reencarnou tantas vezes que já deveríamos estar habituados com as diferenças. Por que é tão difícil a humanidade aceitar a diversidade e respeitar as diferenças? Primeiro, gostaríamos de agradecer a essa ouvinte, telespectadora ou ouvinte, telespectador que trouxe sua dúvida, com a saudação toda especial ao povo de Curitiba, todo o povo paranaense, né? Por essa pergunta tão interessante que encaminhou a religião divina, né? Que parte de uma premissa muito importante para nós. Nós aprendemos com o presidente pregador da religião do Terceiro Milênio, Paiva Neto, que é pela misericórdia de Deus que nós reencarnamos. E, aliás, estão disponíveis na internet, inclusive, vários momentos como esse, né, com vários esclarecimentos, as respostas a dúvidas sobre esse tema da reencarnação, onde que nós o encontramos na Bíblia Sagrada. Então, deixamos até como dica para que você se aprofunde no assunto, né? Aprendemos, então, que pela misericórdia de Deus, nós temos diversas oportunidades de reencarnar. Para quê? Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E mais do que isso, sabemos também que essas reencarnações acontecem, portanto, em diferentes épocas, naturalmente, mas também em diferentes lugares, em diferentes contextos, papéis sociais, né? Quer dizer, nós temos experiências muito diversas, porque todas elas contribuem para o nosso progresso espiritual. Dito isso, então essa pergunta é muito legítima, né? Nossa, mas a humanidade não aprende, né? Essa inquietação que a pessoa trouxe pra gente. Bom, tem aprendido. É no ritmo que nós gostaríamos? Nem sempre. Aliás, diria que não, né? Gostaríamos, todos nós, né, que progredíssemos, que crescêssemos, que avançássemos muito mais rápido. Mas não há como ignorar que algum progresso tem sido feito. Tanto é que nós estamos hoje conversando no próprio dia 19 de abril, um dia dedicado aos povos indígenas, quando que no passado, há alguns séculos, era extremamente naturalizada no Brasil a escravização, a opressão dos povos e das culturas indígenas. Então veja o quanto que a gente já avançou, né? A gente não pode só olhar para a humanidade como o copo meio vazio, né? Como diz o ditado, né? Enaltecendo só aquilo que precisamos melhorar ainda, mas há que se reconhecer, né? O quanto nós já crescemos, o quanto nós já vencemos. O que não quer dizer que estejamos ainda numa situação ideal, muito pelo contrário, né? Por isso todo o nosso reconhecimento, o nosso aplauso a tantas iniciativas importantíssimas que seguem lutando pelas causas dos povos indígenas, pelas legítimas demandas que eles apresentam à sociedade, né? Então aí
voltamos à pergunta. Bom, legal, temos progredido, mas por que não nesse ritmo, né, que nós gostaríamos? Aí eu gostaria de ressaltar das sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em seu volume 1º, na página 363, esse seguinte subtítulo. Escreve o irmão Paiva: a Terra é curso primário. Muita gente não entende a pergunta. Vou trazer novamente aqui. Muita gente não entende e pergunta: como Jesus redimiu os homens se tudo continua como dantes? E aí o irmão Paiva mesmo responde: é que ignoram a lei universal da reencarnação. Senão saberiam que, à medida que vão evoluindo no aprendizado dos ensinamentos redentores do Cristo planetário, os espíritos geralmente não voltam mais à carne, permanecendo em atividade fraterna no céu da Terra, ou passando a outros orbes mais adiantados. Assim, dão oportunidade a novas levas de espíritos mais atrasados, para que reencarnem e espiritualmente progridam neste planeta. A Terra é curso primário. O autor prossegue aqui, mas aqui chamamos a atenção para essa reflexão, né, que nos faz perceber também o porquê de muitas vezes esse crescimento, esse aprendizado, essa evolução não ocorrer no ritmo que nós desejaríamos, né? No ritmo que nós gostaríamos. Ora, porque a todo momento também, né, novas levas de espíritos vão então tendo essa oportunidade de reencarnar, e por isso às vezes a gente tem essa sensação, né, de que a gente está recomeçando, porque há espíritos novos, com desafios novos, que não passaram por certas lições, que não passaram por certas experiências, e por isso a gente não consegue tantas vezes progredir na velocidade que nós desejaríamos, o que não quer dizer que esse progresso não tenha sido realizado. Mas trazer esse texto também cumpre um papel muito importante a respeito da visão da religião divina sobre esse tema, porque vejam, aqui fica muito claro que nós estamos aqui para realizar um aprendizado espiritual. E combater a ignorância espiritual é fundamental para nós alcançarmos esse respeito à diversidade que, historicamente, a humanidade, infelizmente, deixou a desejar. Por quê? Porque muitas vezes nós, quando não temos esse conhecimento espiritual, a gente considera a nossa experiência, a nossa vivência aqui, como se fosse absoluta. E a gente acha, então, que o nosso ponto de vista é melhor que todos os outros, mesmo sem perceber, né? A gente age como se nós fôssemos o parâmetro, como se nós fôssemos o paradigma, e a partir do nosso olhar a gente julga tudo que é diferente de nós. E daí vem as posturas etnocêntricas, racistas, preconceituosas, que marcaram a história da humanidade. Quando nós nos enxergamos como espírito eterno, e entendemos, portanto, que a nossa experiência atual, de agora, ela não é absoluta, ela é passageira. Isso faz a gente ter um outro olhar sobre as criaturas divinas. Afinal, Deus criou todas as pessoas, todas as culturas em sua diversidade. Quer dizer, isso tem um papel, isso tem um propósito. E é preciso que nós, nos enxergando como espírito, reconheçamos, portanto, a riqueza dessa diversidade. E não nos coloquemos como se fôssemos o parâmetro, a régua da perfeição, mas de forma humilde, modesta, percebendo o tanto que nós temos que aprender uns com os outros. É ter esse conhecimento, gente, para olhar para nós mesmos. Não é para exigir que os outros abram mão das suas visões, dos seus costumes, das suas tradições e se adequem a nós, não. O conhecimento da espiritualidade ecumênica é, sobretudo e primeiramente, para nós transformarmos a nós próprios e darmos o exemplo, darmos o primeiro passo. E isso começa pelo reconhecimento dessa diversidade, que é uma força da humanidade. Tanto é que no próprio Apocalipse Redentor de Jesus, e eu destaco aqui um versículo da passagem A Visão dos Glorificados, capítulo 7, versículo 9 do livro das profecias finais, João Evangelista, ao ver a multidão daqueles que venceram as grandes tribulações, as grandes dificuldades, ele narra: depois destas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Veja que visão belíssima dos glorificados do Apocalipse de Jesus. De todas as nações, tribos, povos e línguas.
O universo de Deus, a Nova Jerusalém, esse mundo ideal que nós almejamos e que está profetizado na Bíblia Sagrada, ele é absolutamente diverso e rico, e é nosso dever fazer a nossa parte para conservar essa riqueza também aqui, diante dos nossos desafios atuais. É verdade. Muito obrigada aí, então, a essa telespectadora ou esse telespectador, ouvinte, né, que nos acompanha em Curitiba, Paraná, por essa dúvida. Agora, a Fabrícia Monteiro, preferiu não compartilhar a cidade, ela trouxe, então, essa dúvida, né? Ela relata aqui: historicamente, a gente sabe que os povos indígenas têm um conhecimento muito grande sobre o cuidado com a terra, conhecem e se utilizam do que a natureza pode nos oferecer de bom, sem exploração, entre tantos outros conhecimentos. Muito se perdeu com o passar do tempo e com as novas formas de consumo. Essa perda atrasou a nossa evolução espiritual? Olha, primeiro, obrigado à irmã Fabrícia Monteiro por nos compartilhar essa dúvida. Sem dúvida alguma, a gente perdeu muito, porque essa sabedoria milenar dos povos originários, dos povos indígenas, ela não se restringe a esse cuidado com a natureza, por exemplo, né? Há vários estudos mostrando, por exemplo, a dimensão da diversidade aqui no Brasil, porque às vezes a gente, por exemplo, eu que não sou indígena, eu olho e às vezes para mim é tudo uma coisa só, né, de forma pausterizada, e não, gente, é uma riqueza imensa. A gente tem mais de 500 línguas aqui, 99 famílias linguísticas diferentes. Isso significa que dentro dos povos indígenas do Brasil tem diferenças tão profundas quanto do alemão para o português, do russo para o japonês. Dá para ter dimensão disso, né? Não é que é tudo parecido, não, são culturas totalmente diferentes. Então a gente perdeu um conhecimento em diversas áreas, infelizmente. E eu queria até destacar um trecho do artigo O Dinamismo da Paz. É uma mensagem do escritor Paiva Neto que inclusive repercutiu nas Nações Unidas. A LBV, Legião da Boa Vontade, por ele presidida, tem uma atuação muito forte nas Nações Unidas como representante da sociedade civil. E ele escreve então: é importante ainda destacar. Ele vem falando sobre a importância do ecumenismo aplicado aos mais diversos campos da vida humana. O ecumenismo étnico, de classe, o que permeia as nacionalidades, o cultural, enfim, porquanto não se pode perder uma vírgula que seja do conhecimento e da fraternidade que os povos, a duras penas, conquistaram. A contribuição à sobrevivência planetária deve partir de todos os pontos, de homens e mulheres, tribos e nações, da terra e do céu da terra, porque existe vida no mundo espiritual, como a criteriosa ciência um dia provará, pois os mortos não morrem. Quer dizer, quando ele faz esse alerta, no fundo ele está apontando um problema real. Infelizmente, a gente sacrificou, a gente perdeu muito do conhecimento que esses povos a duras penas conquistaram. Por isso, é nosso dever cessar isso. É nosso dever fazer o que está ao nosso alcance para proteger essa cultura, essa riqueza, essa diversidade cultural dos povos, para que o tempo que a gente perdeu ao sacrificar isso pela história de opressão e violência que marcou o Brasil, mas não só o Brasil, outros países do mundo, a gente possa não continuar perdendo nesse tempo, né? Nesse sentido, a lei do amor que o Cristo de Deus nos ensina em seu santo evangelho, ela é fundamental. E aqui eu destaco o próprio novo mandamento do Cristo: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes esse mesmo amor uns pelos outros. Boa Nova, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Essa é a lei do amor, do respeito, da proteção das minorias. Quando a gente age em consonância com esse amor, a gente cresce e progride rápido. Agora, quando a gente vai contra a lei do amor, aí a gente incorre nesse erro apontado pela irmã Fabrícia. A gente gera sofrimento desnecessário e, portanto, a gente atrasa, a gente prejudica o nosso desenvolvimento. Então vamos nos inspirar na lei do amor, desde nós como indivíduos, a nós como sociedades, para que a gente possa juntos, então, fazer com que essas culturas tão ricas sejam protegidas e possam continuar com a sua contribuição, com o seu legado à humanidade. Eu até me recordo do versículo que li há pouco, da visão dos glorificados, né? Vocês vejam que as pessoas estavam lá com palmas nas suas mãos, né? Quer dizer, representando as suas boas obras. Cada cultura trouxe
apresenta uma contribuição muito importante à humanidade. Então, é nosso dever conservar isso. É isso que a lei do amor, do mandamento novo de Jesus, nos ensina. Muito obrigada, irmão Daniel Guimarães, hoje trazendo aqui, representando a religião do terceiro milênio, hoje com as dúvidas sobre diversidade cultural e espiritualidade ecumênica. Irmão Daniel Guimarães, pregador ecumênico da religião do amor universal. Você pode sempre mandar as suas dúvidas aqui pra gente, nosso WhatsApp é o 99831-8195, o DDD 11. Pode deixar a sua dúvida aí também, se você estiver nos acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, deixar ali nos comentários, tá bem? Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.